Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Muito Mais Sombrio. Eu sou a Natália Silveira, com operação técnica de Antônio Neto. E aqui você encontra o dia a dia da gestão sombriense. Fica com a gente, compartilha esse link com todo mundo, porque hoje tem muita informação por aqui. A gente vai falar de agricultura familiar, por isso eu recebo ele, que é diretor de agricultura, José Antônio da Silva. Seja muito bem-vindo, Zezinho, conhecido aqui em Sombrio, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui também. Zezinho, começa contando pra gente. O último mês foi um mês de bastante atividades, né, no setor de agricultura, inclusive teve a Semana da Agricultura Familiar. Conta um pouquinho pra gente. Bem, a minha função na Secretaria de Agricultura ela é mais voltada na parte de logística, né, de preparo. Então essa questão assim, desse movimento da Semana Familiar ficou a cargo do Jonas, né, do Jonas e da comissão. Eu fiquei dando aquele apoio, mas assim, quem fez a frente mesmo foi eles, né? Fiquei mais na parte da retaguarda. A gente viu assim foi um grande sucesso, né? O ano passado já teve bastante sucesso e esse ano, pelo que a gente viu, até a gente estava comentando há pouco ali na secretaria com alguns membros da comunidade que foi muito bom, né? A festa ela cresceu, né? E até estava se falando ali novas ideias entre eles ali, então, para a próxima, de brincadeiras, enfim, dessas coisas, né? A participação também de comunidades de Sombrio e também algumas comunidades de outros municípios vizinhos que vieram prestigiar também a festa. E se encerrou com chave de ouro, né? Uma festa muito, muito bonita. Foi uma semana, inclusive, de muitas atividades, né? Conta um pouquinho pra gente do que foi preparado aí para celebrar também. Olha, foi a questão... foram várias palestras, né? Com a questão de pessoal da exatoria, que é um órgão do Estado dentro da Prefeitura que trata a questão dos blocos de nota, né? Teve essa questão de palestras a respeito de blocos de nota. Teve também outras palestras com relações à distribuição de mudas também. Houve as confraternizações, né? Que se encerrou-se no City com um jantar ali, com show. O pessoal se divertiu bastante. Algumas entidades também fizeram parte, né, dessa semana. Sim, o sindicato, a IPAGRE, né, a própria secretaria e outras secretarias também da administração, né. O pessoal da saúde também se envolveu bastante. Foi o Conselho Municipal também, né, que é formado por agricultores, né, que representam, né, a agricultura, né. Ela existe porque existe o Conselho, né, então foi uma participação muito legal. Como é que foi os preparativos também, né, para essa semana? Falou que atuou mais na parte de logística, creio eu que então nessa parte de preparação foi bem participativo, assim, né? Quando eu falo mais na parte logística, na questão assim, enquanto o pessoal tocava a festa, eu tocava a agricultura, entendeu? Mais nessa questão, mas deu bastante trabalho, né? Daí o pessoal também da Secretaria de Obras entra em ação, né? E com o apoio também das outras entidades, a gente viu assim que o trabalho foi bastante. Mas o que foi legal foi o fechamento, né? Foi o auge, que foi uma baita de uma festa. Como foi o contato com esses agricultores, né, para trazerem eles para esse evento, para participarem também disso? Chegou-se a conversar com o pessoal? Como é que foi essa interação também? Assim, a comissão ela fez alguns eventos e também fez algumas formas de prestigiar, né? O produtor mais ativo na comunidade, os mais antigos, então foi muito legal, sabe, assim, foi tentado ao máximo, né, valorizar ao máximo, que na verdade era o intuito e era o ponto central da festa, que é o agricultor, né. Era celebrar, na verdade, o Dia do Agricultor, né? Sim. E aí, como que surgiu essa ideia de fazer uma semana específica para isso, para essa celebração? Como é que se veio essa necessidade também, já que, claro, né, o setor agro aqui na nossa região é muito forte também, né? É que foram tratados vários assuntos, né? A questão de bloco de nota, a questão do pessoal dos agrônomos, né? O pessoal, os veterinários, então era muita informação para te fazer num dia, né? Então eles chegaram à conclusão de que a semana, até para valorizar também, né, as entidades, né, que foram muitas apresentações e seria impossível de fazer num dia. Então, assim como a anterior foi dessa forma, então acho que foi válida a ideia, né? E esse foi o ponto. E o que muda, assim? A gente fala em agricultura familiar, mas explicando para o pessoal que está em casa nos assistindo,
que realmente é a agricultura familiar? O que consiste, né, a agricultura familiar? A nossa região, e falando especificamente de Sombrio, são a nossa agricultura são extensões pequenas, não são propriedades grandes. Assim como o estado de Santa Catarina, ele se diferencia de outros estados do Brasil, por quê? Talvez a gente não seja o maior produtor, Santa Catarina não seja o maior produtor de arroz ou de soja. Mas por causa da necessidade das propriedades ser pequenas, tanto a IPAGRE, né, ela se aprofundou de uma forma em que, como as propriedades eram pequenas, produz mais. Então, e trazendo aqui para o município de Sombrio, a gente é um município em que são pequenas propriedades, né? Não são assim, propriedades grandes, assim, de 100, 200 hectares, não, são propriedades pequenas, né? Tem propriedades com 4 hectares, com 5 hectares, 10 hectares, 15 hectares, algumas propriedades que o agricultor produz mais porque daí ele arrenda outras terras e junta, mas assim, a gente tem esse perfil, né, de propriedades pequenas, né? Então, esse é um ponto. E a diversificação, né? Hoje, Sombrio, o município de Sombrio, a agricultura era muito diversificada, né? Há um tempo atrás, tu tinha o fumo como um produto que puxava o carro, né? Hoje o fumo já perdeu bastante espaço, né? O arroz, né? A produção do arroz, que é grande, Sombrio, né? Em proporção. O milho, né? O feijão, enfim, o maracujá, que o Sombrio se destaca, né? Na região e aí no cenário brasileiro como um grande produtor de maracujá, né? O Sombrio produz e de boa qualidade, né? E essa é a tônica, né? Produz com qualidade. E a gente está vendo aí também, né, a questão do gado leiteiro, alguns produtores que criam gado de corte, o gado leiteiro. E hoje temos aí no advento também do soja na região, né? É novo, né? Não é bem conhecido ainda por quase todo mundo, alguns produtores já estão aí para a sua segunda, terceira safra, né? Até assim, eu não tenho muitos dados ligados ainda, mas percebe que também o soja é uma nova diversificação para o município, está vindo forte. Uhum. E como tem uma diversificação grande também, a comercialização acaba sendo mais recorrente também desses produtos aqui, né? Tem sido anos, digamos assim, a questão, o produtor de fumo, ele já vem aí há 2 anos com uma produção boa, e além de uma produção boa, preço bom, né? Então, está sendo legal. E outras questões também, né? O preço deu uma melhorada, então animou o pessoal, né? Principalmente o pessoal do fumo, assim, que já vinha muito tempo sofrendo, e agora, nesses 2 últimos anos, eles deram uma respirada, né? Mas é que assim, tem propriedades que tem o plantio do fumo, mas também junto a isso tem outros produtos, né, tipo o milho, né? Nós temos propriedades que plantam o fumo, de final da safra do fumo plantam o milho para grão ou para silagem, né? Que a silagem também é uma questão muito importante para a nossa região. Então assim, é diversificado, né? Uma propriedade não planta só uma, né? Ou esta ou aquela, né? Diversifica bastante. Uhum. E hoje, então, o mais forte seria o maracujá no Sombrio? Não, o Sombrio hoje ainda, assim, o fumo ele tem uma grande produção, né? Depois vem o arroz, o maracujá também ele tem uma expansão muito grande, né? A gente tem a questão da banana também, que também é significativa. Mas hoje eu acho que as maiores produções hoje seriam o fumo, né? O arroz, o maracujá e a mandioca, assim, de maior produção. Que acaba e o soja trazendo... que também está... Sim, que acaba trazendo um desenvolvimento econômico também para o município, né? Faz a cadeia girar, né? Por exemplo, a questão do soja, né? Ele é uma cultura que ele precisa de uma extensão boa de terra, né? E de maquinários. Então, o pequeno produtor ele já opta por uma outra forma, né? Ou um milho, né? Que é a questão do grão, ou também para silagem, né? Então ele diversifica entre o fumo, o milho, para grão ou para silagem, dando como exemplo. Uhum. E hoje esses agricultores são pequenos agricultores, pode se chamar assim? Sim, pequenos e médios agricultores, vamos dizer assim, né? Certo. Mas na grande, assim, é de propriedades pequenas, né? Uhum.
E eles têm todo o equipamento necessário aí para auxiliar, consegue também ter essa parceria com o município para poder fornecer esse produto de qualidade para as pessoas? Aí é onde entra o nosso trabalho, né? Que é a questão de maquinário, né? Tem proprietários que eles têm os maquinários, né? Mas uma grande parte ainda não tem, ainda não adquiriu. É onde entra a parceria com a prefeitura, né? Através de hora máquina, a gente vai lá e faz o serviço. O proprietário lá tem 4 hectares de terra e quer plantar lá a sua lavoura de fumo. 4 hectares, vamos botar aí 65 mil pés de fumo, né? Então a gente vai lá, prepara a terra dele, lava a terra, gradeia a terra dele, deixa preparado, depois ele toca a safra. Lá no final ele terminou de colher, ele precisa de um milho ou para grão ou para silagem. Ele entra em contato com a gente a partir de um agendamento, a gente vai lá, prepara a terra dele, o milho está no ponto bom tanto para grão como para silagem, a gente também tem as máquinas disponíveis para fazer esse tipo de serviço. E quais são essas máquinas que estão disponíveis e como que o pequeno agricultor pode ter esse acesso, né? As máquinas que a gente tem disponíveis são retroescavadeiras e tratores, né? Agarados, grade, ensiladeiras, né? Então, dependendo da necessidade dele, ele entra em contato com a gente, né? Paga uma hora a máquina, né? Mediante isso a gente presta o serviço para eles. E aí, como o pequeno agricultor médio tem, né, essa necessidade, busca então esse auxílio, e como depois, para fazer essa entrega à sociedade, como é que se faz? Conta também com o auxílio do município? De que forma? Para poder fazer a entrega desses produtos. Não, aí a venda deles é particular deles, né? A gente entra com a parte de preparação. Dali para frente é com eles, né? A venda, a negociação. Sim. E assim, tem maquinário novo também, né? Que chegou e veio aí também para somar e auxiliar nesse serviço também, né? Tem. A administração tem trabalhado muito forte nessa questão. Eu já estou há algum tempo ali. Chegaram 2 retroescavadeiras novas, chegaram 2 tratores novos, né? A gente usa aí uma grade niveladora. O pessoal gosta muito do serviço dela. Então essa é a aquisição desse ano. E a gente está aí buscando, lutando para trazer mais para o próximo ano. O que precisa ainda, assim, que não tem, mas ainda é necessário para fazer um serviço de qualidade? Hoje uma cobrança muito forte é a preparação da terra, né? Então a questão de calcário, o aviário, uma distribuidora, né? Alguma máquina que ajude nesse sentido. A gente necessita de mais maquinário, sim, de mais arados e grades. Mas algumas coisas a gente não tem à disposição ainda. No caso, uma espalhadeira de calcário, né? Que seria assim. É uma luta nossa. Vamos correr atrás. Como que funciona esse processo de fato, assim, de preparação? O que é necessário? Desde o início desse processo, como que se faz isso? Para aqueles que são leigos, não entendem, né? Também como que é o processo. Explica um pouquinho pra gente. O processo de preparação de terra. Isso. Primeiramente, por exemplo, mas agora a gente vai entrar nesse mês agora de agosto, setembro, da preparação de terra para plantio da mandioca. Então a gente já está começando a fazer o quê? As pessoas que nos procuram, a gente já está fazendo a parte de aragem da terra, né? A gente vai lá, deixa a terra lavrada, eles vão preparar a terra, e daqui a um tempo a gente vai lá e gradeia a terra para eles, para então eles começar a fazer o plantio da rama, né? Esse tempo que é necessário porque é como a gente, né? A gente precisa de alimento para sobreviver, a terra também precisa de insumo para produzir. Então a gente, de uma certa forma, é uma ferramenta para ajudar nessa parte, né? Que é a parte de preparar a terra, deixar a terra preparada para eles plantar. Se fala muito hoje, né, na questão da sustentabilidade, como é que se faz, e claro, né, a agricultura familiar vem também trabalhando isso, porque trata-se de produtos mais naturais, enfim, com menos, passando por menos processos, né, e mais orgânicos, na verdade. Como que se enxerga isso e se conversa isso também aqui no município para trazer esse olhar de sustentabilidade? Olha, de uma responsabilidade muito grande, né? A começar pelas áreas que já se deixam de reserva legal nos terrenos, né? Que é a questão dos 30%. A gente tem uma preocupação muito grande quando se pensa em aumentar a área de produção,
com questão de esgotamento. A gente sempre procura a questão de que não firam lá uma nascente, que não esteja próximo de algum córrego, essas coisas a gente é bem consciente. Até os próprios operadores nossos estão bem avisados, né? Vou na propriedade, vou fazer uma limpeza. Tem uma nativa lá na beira do vale. A gente não chega perto, a gente desvia. Então a gente tem essa consciência. O pessoal da banana, que tem uma parte aí que já passou para orgânica, né? Alguns produtores. Uns continuaram, outros desistiram por questão de faturamento, né? Mas assim, tem uma tendência muito grande para essa mudança de pensamento, assim, né? Até os próprios insumos também já vem mudando, né? Já estão mudando a característica deles, né? Então, se tem essa consciência também. Uhum. E eu queria voltar só um pouquinho na questão da Semana da Agricultura Familiar, para saber se realmente foi positiva, se o resultado foi atingido. Eu acredito que vai ser feita uma reunião de avaliação, mas eu acho que, pelo que se viu, né, e pelo que se notou, muito positivo. Legal, Zezinho, a gente faz um rápido intervalinho, daqui a pouquinho a gente já volta com mais informação aqui no podcast, muito mais sobre hoje, continua falando de agricultura familiar depois do intervalo. Fica com a gente. Voltamos então, podcast muito mais sombrio, aqui você encontra o dia a dia da gestão sombriense, falando hoje de agricultura por aqui. No último bloco já falamos um pouquinho, né, Zezinho? Demos um spoiler aí sobre a questão da entrega dos alimentos nas escolas, e as crianças acabam consumindo esses alimentos plantados aqui, né, pelos agricultores, os pequenos e médios agricultores do município. Conta um pouquinho pra gente desse processo, como que funciona. Esse processo funciona porque, se eu não me engano, são 30%, né, de compra de produtos da agricultura familiar. Respeitando também a questão assim, de produtos de cada tempo, né? Mas, tipo, hoje, né, as cestas, né, o que é produzido no Sombrio, as verduras, a batata, o aipim, e outros produtos, grande parte deles vem, né, através de licitação. Eu acredito que a Cooper Sombrio que participa, que faz a distribuição, né? Então a cooperativa também ela tem uma coisa muito importante no meio disso tudo também, né? Além de ser uma cooperativa, de ter associados e agricultores também que produzem, né? Por exemplo, o Ney da Batata, lá eu tenho do aipim, o pessoal da hortaliça, dos temperos, enfim, né? Que vem daí também grande parte da nossa produção, da produção do município. Uhum. E como é importante, né, essa distribuição ser feita nas escolas e as crianças consumirem um alimento mais saudável também, né? Eu tenho conhecimento que ela é feita de distribuição, ela vai para a central na Secretaria da Educação, né, as nutricionistas, o pessoal responsável, que fazem os transportes daí, no caso das merendas por colégio, né, que é dividido por lá. E também a questão do social também, né, que fornece também essas cestas, né, também, acho que uma vez por mês, se não me engano, daí não sei quantas vezes, mas que faz esse trabalho também de distribuir também essas cestas básicas de verdura também. Cestas para as famílias em vulnerabilidade, né? Isso. Uhum. E aí é o que? Fruta, verdura, o que entra nessa alimentação, tanto para as escolas quanto também para as cestas? Por exemplo, assim, é do tempo, né? O que está se produzindo hoje, né? Tem certas coisas que de repente tem que ser buscada fora, mas o que é do tempo é pegado por aqui mesmo, né? O aipim, a batata, a verdura, o repolho, assim, a hortaliça no modo geral, né? Temperos, né? Daqui do município, né? Salve, cara, aqueles fora de época, né? Que daí não tem que... Mas não deixa de ser uma responsabilidade muito legal da cooperativa, né? Que faz parte desse processo. Uhum. Nessa questão das cestas básicas é interessante até porque na maioria das vezes não se vai, né, frutas, verduras, e apenas
alimentos não perecíveis, né, para não correr o risco de estragar esse alimento também. Como que funciona, assim, para preservar esse alimento até a entrega? Tem conhecimento de como que se preserva isso até chegar, então, na pessoa que necessita, no caso? Para chegar na secretaria, a secretaria tem as câmaras, né? Tem os lugares para adequar. E certamente são entregues quantidades que sejam distribuídas, que não fique muito tempo, né? Como existe o transporte de merenda normal, do dia a dia, são coisas que são de acordo com o que vai se usando naquele dia, vai se distribuindo. Então, não há, assim, de repente, uma necessidade muito grande de estocar, de ter um lugar específico, assim, para tá protegendo aquilo, né? Uhum. Mas a entrega tem que ser rápida, né? É uma entrega rápida, né? Assim, uma verdura, aí, tipo um repolho, uma alface, um aipim, uma batata, né? E os colégios também tem lá os seus frisos, né? Pra colocar lá o aipim, já vem descascado, que tem que ser colocado, né? A batata, que não há necessidade. Mas, enfim, outras coisas são adequadas em geladeiras, né? Em frisos normais, né? Uhum. Mas só para, então, ficar claro, para quem está nos assistindo, esses alimentos são alimentos colhidos aqui, por agricultores aqui da terra. Olha, grande parte sim, né? Como eu te falo, né? Tem situações que de repente não consegue pegar aqui do município, né? Mas busca-se no município vizinho, onde se produz, né? Uhum. Porque isso é importante também, né? Sim. Se cultiva aquilo que é daqui, Sim. se valoriza também, né? O trabalho. E a questão de quem financeira é daqui. também, né? Ajuda lá o produtor, né? Compra daqui, né? Ajuda ele no orçamento dele lá, né? E uma parte legal, né? Considerável. Sim, é positivo pro agricultor, né, que se compre, porque aí, claro, ele vai ter um lucro em cima desse valor. E o agricultor, ele também acaba tendo uma economia, né, quando se tem esses serviços ofertados também pela administração. Como a gente estava falando, né? A gente, vamos lá e fazemos, a prefeitura presta o serviço lá para o agricultor. Aí a gente pergunta, mas o que é que isso reverte para o município? Imposto, né? Imposto, né? Cada notinha que se destaca lá do produto que ele vende, reverte imposto para o município, né? Ajudando, né? É muito importante. Ela é uma propriedade, mas também não deixa de ser uma empresa, né? De geradora, né? Se ela funciona bem, o pai, a mãe, o filho fica lá, ajuda o pai, né? Como tem exemplos aí de colégio, né? Tipo o Campo d'Água, Garuva e Santa Fé, que são exemplos, né? São colégios que enquanto outros foram unificados, né, em alguns lugares, a Secretaria de Educação, a administração, deixa lá, tem um colégio lá na Santa Fé, tem um no Campo d'Água e tem um colégio na Garuva, que são colégios assim, e todos vistos assim com uma importância muito grande, que são colégios dentro das comunidades, né, da agricultura mesmo, tá lá, o filho tá lá estudando lá na casa, né, tá lá na casa. Eu acho muito importante essa integração, muito legal, sabe? Eu que, lá na minha infância, lá estudava num colégio em que a gente era, né, do lado da casa, né? Então isso é muito importante. Hoje já não existe mais, unificou-se, né? Já vem pessoal lá de algumas comunidades, já vai pro retiro, então se unificou-se 2, 3 comunidades num lugar só, enquanto que essas 3 foi usada como um plano e tá funcionando, e funcionando muito bem, sabe? A gente passa lá pela frente, é muito legal. Estão lá bem montadinhas, bem feitinhas, bem cuidadinhas, né? Então, é um orgulho. Essa colheita, ela é feita pelo próprio agricultor, né? A preparação de terra acaba sendo feita, então, pela administração. Isso, sim, gera uma economia também para esse pequeno e médio agricultor do município. Sim, né? Se a gente for levar em consideração hora máquina prefeitura e hora máquina particular, eu não vou falar em valores, que eu não posso, não sei te dizer quanto é que tá, mas a diferença é bem grande. Então, assim, de uma certa forma, a gente paga a hora máquina e paga a hora máquina, mas existe uma economia muito grande nisso, entre hora máquina prefeitura e hora máquina de um particular, né? Isso também ajuda, a gente está ajudando a economizar, eles a economizar também. Uhum. Além do agricultor economizar, ainda lucra porque acaba se comprando esse produto para distribuir. Sim, né? E ele vende e gera imposto para a cidade, né? Cresce o município. Cresce o município e cresce todo mundo. Perfeito. Zezinho, depois do intervalo a gente vai conversar ainda um pouquinho mais sobre a questão da agricultura e inseminação. A gente volta já um instante só.
Estamos de volta, podcast muito mais sombrio. Aqui você encontra o dia a dia da gestão sombriense e a gente continua falando de agricultura familiar por aqui, de agricultura no geral também. Recebo ele que é diretor de agricultura do município. E Zezinho, a gente falava no primeiro bloco sobre a questão específica da agricultura familiar e aí tu me contavas também que tu fazes parte, né, dessa rotina dos agricultores. Conta um pouquinho pra gente como que é essa relação também. É que assim, né? Faz tempo que a gente está por ali, rondando ali por a garagem, como se diz, né? Então, essa relação, ela se torna, assim, meio que familiar, sabe? Hoje vamos falar em Maracanã. Eu já me lembro lá, o seu Jorge Eli, o Donato, né? Naquelas conversas de cafezinho lá, quando a gente chega lá de vez em quando, lá que sempre sai um cafezinho. Ou às vezes uma galinha ensopada, que às vezes chega perto do meio-dia. Porque tem essa relação muito legal, sabe? E aí, essa questão... a gente estar presente lá com eles, a gente se torna assim um clima de família mesmo, né? A gente começa a interagir com eles interagem com a gente, às vezes eles aconselham a gente, às vezes a gente mais aconselha a gente do que a gente aconselha, porque se torna uma coisa muito legal. Tu faz assim Santa Fé, já me lembra o seu Vaci, lá o pessoal lá, os Gonçalves, ali o pessoal ali o Evo, o Doro, o Zé, aquela turma assim, eu vou pra Sanga Negra. Já tem lá o Nivaldo, o Luan, enfim, o Robinho, né? A gente vai... Cada comunidade tu vai se relacionando com as pessoas. Tu trabalha com todos, mas assim... Tu te lembra, né? Que as pessoas têm contato do dia a dia. Porque a gente tá sempre andando, né? Tem sempre uma máquina aqui, outra máquina aqui, um trator lá. E a gente tá sempre atrás, abastecendo, ver como é que tá, se tá ficando bom o serviço. Apesar assim, de frisar que a gente tem um grupo de colaboradores, de operadores muito bom, sabe? São pessoas que muitas vieram da agricultura, fizeram concurso, estavam na agricultura, fizeram concurso público, passaram, mas estão aí há 10, 15, uns aí há 20 anos trabalhando ali, né? Essas são pessoas muito importantes nisso tudo, sabe? Que são os nossos operadores, o pessoal ali que tá lá no trator, que tá lá na retro, enfim, né? Então é muito importante frisar isso. Dá certo também por causa deles. A gente não pode esquecer deles, que são pessoas... especiais, sabe? Muitos ali eu já convivo há bastante tempo, assim, que eu já tenho aquela lida, assim, de que tu pode tocar nela, que tu não tá cometendo crime, que tu não tá... Não, é intimidade mesmo, né? Do apertar a mão, de que se tu chegar de manhã cedo e não olhar pra ele, pergunta se tá doente ou se tá bravo, aquela coisa assim é coisa de família, entendeu? Se torna uma grande família. E também tu falavas em relação aos desafios, né, que se tem por parte desses pequenos e médios agricultores. Essa relação acaba facilitando também para a própria administração entender aquilo que é necessário, aquilo que os agricultores acabam pedindo também, né? Acaba que essa relação facilita isso também? Como a gente estava falando ali da espalhadeira, né? Vou na comunidade, dizem, uma espalhadeira. Vocês não têm uma espalhadeira? Às vezes alguém liga, vocês não têm uma espalhadeira? Que a gente vai chegando com um jeito assim, se for só um falando era uma coisa, mas já tem bastante gente. Então a gente veja que há uma preocupação, há uma necessidade, né? Nem é um equipamento que não é barato, né? E que se tu vai comprar um na tua propriedade, tu vai usar uma vez por ano. Mas se a gente conseguir adquirir, a gente vai usar várias vezes no ano com várias pessoas. Então facilita também assim, bastante. E hoje, quais são esses principais desafios, né, que eles apresentam? Além de, claro, tem a questão climática, que sempre é um desafio para o agricultor. Além disso, o que é mais apresentado aí? Olha, assim, são várias dificuldades, né? Porque as intempéries são grandes. Por exemplo, essas semanas que se passaram aí, a gente teve que sair assim meio toque de caixa, lavouras de fumo recém-plantadas que estavam lá com água. Algumas propriedades que tem que tirar água porque senão prejudica a agricultura deles lá, né, o plantio deles. Então tem várias coisas, né? A prefeitura tenta amenizar, por exemplo, a escoação através de melhorar as estradas, uma estrada mais patrolada, né? Então a gente vai trabalhando de acordo com a gente busca a necessidade e tenta unir o que a gente tem para oferecer, entendeu? Porque a gente não pode fazer tudo, né? Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. A gente tem aí grandes parceiros nessa caminhada que a gente não pode deixar de fora, né? O sindicato, né? A cooperativa, né? A IPAGRE, a SIDASC, que são entidades que são parceiras, né? A gente conta também com um corpo de técnico muito bom, né? Através
o Valmir da Minério, que é o nosso agrônomo, né, que tem feito um trabalho muito bom, assim, a gente recebe muito agradecimento por causa disso, que ele é um cara que vai afinco, o agricultor lá aparece lá com um problema lá na folha do maracujá, traz a folha ali, ele já vai ali, já pesquisa, já corre atrás, já vê o que precisa fazer, o que não tem. Temos também a responsabilidade da inspeção municipal, né, que é o SIM, que é feito pelo Felipe Dardi, o doutor nosso, médico, doutor veterinário nosso, que é responsável pelo SIM, né. Nós temos abatedouros, temos açougue, entreposto de ovos, entre casas de frango, açougues, então ele tem uma responsabilidade muito grande. E a nossa pequena, grande veterinária, que é a Juliana, né? Juliana, para quem veja Juliana, franzininha, mas pensa numa pessoa que gosta do que faz, né? A nossa veterinária é fora de série, tá sempre preocupada. Ela é uma pessoa, assim, preparada e gosta do que faz. Não tem hora, não tem dia, ela tá sempre a posto. A gente também tem a questão do Osvanir, né? Que ele é o chefe de unidade de cadastro, né? Faz os cadastros de INCRA, lá onde o pessoal vai buscar para fazer a aposentadoria, as questões quando acontecem essas questões de inventários, documentação, o Osvanir também faz um trabalho muito legal. E a gente também não podia deixar de falar da Exatoria, que é um braço do Estado dentro da Prefeitura, que também tem um dedinho lá na agricultura junto com a gente também, porque o agricultor está ali, mas também está lá no bloco de nota, né? Está lá com o Eduardo e a Regina, né, que trabalham no setor. Também são duas pessoas muito especiais também nesse montante todo da agricultura de Sombrio. Uhum. Como que é a atuação dessas entidades parceiras também para auxiliar nesse trabalho? A Cidasc é no trabalho de inspeção, né? Então faz o serviço de inspeção, né? Animal, enfim. E a IPAGRE vem na questão faz um grande serviço dentro do município, né? Que é a parte técnica também, né? Eles trabalham lá junto com o pessoal da banana, com o pessoal do arroz, enfim, aonde são requisitados eles vão. Que é um trabalho do Estado, dentro da cidade, que é parceira também do município. Uhum. E a gente tem esse privilégio. Tem muitos municípios que não têm o escritório da Cidasc nem da IPAGRE, e a gente tem, né? Mantém através de convênio. E se trabalha junto? Sim, trabalhando assim em áreas diferentes, mas agricultura. Trabalho em agricultura. E a gente falou, claro, dos desafios, mas também são inúmeras as demandas, né, que essa pasta assume. Conta um pouquinho pra gente das principais. Bem, da parte de logística, de preparação de terra, a gente tem um grupo, a gente tem tratores, retroescavadeiras, e a gente trabalha com um agendamento, né? São aproximadamente aí 650 famílias, 700 famílias cadastradas, né? Mas eu tive observando antes de ir para cá, que fechou o mês de julho, a gente atuou em quase 80 famílias. Olha só. A gente esteve presente, com veterinário, com agrônomo, com trator, com retro, a gente esteve lá presente. Sem contar que algumas propriedades a gente foi lá e lavrou e gradeou, não, mas a gente não contou a duplicidade, a gente, como se fosse um serviço só. A gente prestou serviço para foram 75 famílias. Todo mês a gente faz um levantamento, faz a nossa planilha e deixa lá. O pessoal quiser conferir, é só dar uma chegadinha lá que a gente tem tudo lá guardadinho. Quem me ajuda nessa parte aí é a Juliana, veterinária. Ela é um pouco coração e olho lá dentro da agricultura também, da nossa secretaria. Então ela é muito, assim, tá sempre à disposição da gente. E como é que a gente consegue fazer isso? Através de agendamento, né? A gente tem uma agenda única que serve tanto para veterinário, tanto para agrônomo, tanto para reto, tanto para trator. A gente tem uma agenda única. Ah, eu não tô lá, mas tu chega lá para agendar. Ah, mas para que dia que tu queres? Ah, para dia 6 de agosto. Eu não vou estar lá, mas vai ter alguém que vai lá e vai olhar, porque como é uma agenda única, olha, dia 6 de agosto não dá. A gente tem para a próxima semana. A outra chega, não, eu quero agendar para daqui a 30 dias. A gente vai lá e marca para daqui a 30 dias. E às vezes dá um pouco de atrapalho, porque às vezes tem pessoas que se esquecem de agendar, e daí deixa para a última hora, daí chega lá e a gente às vezes não consegue. Há casos que daí eu ligo para a pessoa, olha, eu tinha que fazer um serviço para ti hoje, dá para adiantar para depois e tal. A gente tenta, sabe? Aí se o cara diz, não, pode deixar para daqui a 2 dias, a gente tenta resolver. Mas às vezes a gente não consegue. Uhum. Sem pré-agendamento a gente não consegue levar a coisa assim. Claro que a gente não consegue 100%, mas a gente tem que ter um controle, né? Porque são vários atendimentos, né? A gente não pode perder tempo.
sair de uma, já tem que ir para outra. Não pode, saiu de lá, para onde é que eu vou agora? Eu não sei, não. O operador já sabe. Vai para aqui, depois vai para lá e vai para lá. Então, a máquina passou na frente da minha casa, será que... Não dá. Não tem que agendar. É se organizando que dá certo. E dá para atender mais de um agricultor no mesmo dia? Dá. Ou não? Um dia específico para cada? Como que funciona isso? Não, dá. Hoje, por exemplo, o Sandro, que é um operador de trator, ele atuou, vai fechar o dia com 4 propriedades. O Minato com 3 propriedades. Tem uma rescavadeira que fez um serviço de valo comunitário no Campo d'Água, que passou por 4 propriedades, mas vamos contar um trabalho só. Como foi demorado, ele terminou, era umas 2h30, me ligou, até eu estava entrando ali, me ligou, para onde é que eu vou? Vai para Santa Maria, tem serviço lá esperando. Ele já sabia que tinha que ir para ali. Então é assim, a gente atende mais do que um implemento, às vezes atende 2, 3 propriedades num dia. Mas tendo agendado antes. Por isso que eu digo assim, né, porque a pessoa sabe, eu vou preparar 1 hectare de terra. É só 1 hectare? Então a gente sabe que preparar 1 hectare de terra é 1 hora. Se eu tenho outro lado, eu preciso de preparar 3 hectares de terra. Então, se eu tenho 4 horas até meio-dia, então eu consigo fazer 1 mais 3. Então, eu vou nesse de 1 hora e vou naquele de 3. Só que às vezes a pessoa chega lá, não, mas então eu pensei em fazer mais um pouco. Daí tu complicou o teu na frente, entendeu? Então, às vezes eu fico meio assim aborrecido com essas coisas, sabe? Porque eu gosto de levar a coisa mais organizada, porque eu não gosto de deixar a pessoa esperando, sabe? Daí cria aquela expectativa, de repente não saiu de casa, não foi no banco, não foi na farmácia, não foi atrás de outra coisa, porque te esperou e a gente não chegou, e às vezes não é culpa da gente, né? Na questão de atendimento veterinário também é por agendamento? Não, o veterinário, algumas coisas ela agenda, algumas cirurgias, vou fazer uma cirurgia, semana que vem fazer uma cirurgia em tal propriedade lá, em tal animal que programei. Mas geralmente liga e sai. Um engasgamento, atravessou lá um bezerro no parto, daí é coisa, daí ela sai na hora. E o Felipe já trabalha mais como já são sempre os mesmos, então ele já faz uma escala de trabalho, né? E essa é uma equipe também qualificada na Zezinho para atender? Sim, são tudo qualificados. Tanto nossos veterinários, tanto nossos agrônomos, os nossos operadores são qualificados, o nosso mecânico é qualificado. O nosso guarda do portão é qualificado, todo mundo que está lá é qualificado. A gente é a maior empresa da cidade. A prefeitura é a maior empresa da cidade. A gente que toca a cidade. Né? É o juntador de lixo, a gente dormindo, tá lá o poder público trabalhando. Tá lá o caminhão juntando lixo. Né? Então, assim, citando como exemplo, às vezes fala, servidor público, não, qualificados. A gente é patrão da gente mesmo. A gente é dono também. E trabalha na empresa que é nossa e que é de todo mundo. Por isso que a gente tem que ter zelo. Por isso que eu gosto de cuidar, gosto de levar as coisas certinho. Porque ela é tua, ela é nossa, ela é de todo mundo, né? O município é de todo mundo, né? A administração, tá lá as pessoas administrando por um tempo, né? Mas continua. Como é que é o feedback das pessoas? Como é que chega esse resultado até a administração? Como assim? Que sentido, assim? O feedback dos agricultores, como que eles fazem comentários positivos em relação a esse serviço prestado? É sempre muito positivo isso? Não, a gente recebe bem menos puxão de orelha do que a gente se imagina, sabe? A gente recebe, sabe? Bem que a gente tem um lema lá, que é ir fazer e fazer bem feito. A gente sai para fazer e fazer bem feito. Para ir e voltar. Entendeu? A gente não trabalha com esse pensamento assim de levar o elogio, é bom, mas a nossa responsabilidade é ir fazer bem feito, é ir e fazer parte daquilo. Porque a gente, querendo ou não, numa terra que tu vai lá e ara, tu gradeia, tu vai lá e lavra, gradeia, aí o agricultor vai lá e planta, eu passo lá na frente lá e diz, aqui tem um dedo nosso. Aqui tem um dedo nosso. A gente ajudou a fazer isso. A administração ajudou a fazer. E a gente só faz porque a administração dá condições. Como é importante isso, né? Porque acaba que a própria administração anda de mãos dadas aí com o agricultor, que ajuda e auxilia a trazer desenvolvimento econômico para o município também, né? Sem dúvida, né? Hoje está assim, por exemplo, né, a nossa merenda escolar, né? Grande parte vem da cooperativa, vem de produtores do município, né? Temos a cooperativa, tem uma feirinha dos sábados e também tem o entreposto da cooperativa, que fica ali no Parque das Avenidas também, né? Então,
querendo ou não querendo, de alguma forma, a gente está presente, a administração pública está presente. Inclusive, Zezinho, depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão da distribuição desses alimentos através da administração. E aí a gente volta depois do intervalo, fica com a gente bem rapidinho, um instante só. Estamos de volta, podcast muito mais sombrio. Aqui você encontra o dia a dia da gestão sombriense. Hoje falamos aqui sobre agricultura e sobre esse trabalho que é ofertado pela administração municipal, que é muito importante, né, Zezinho? Como a gente descobre nuances aí da agricultura que, de repente, muitos que estavam em casa nem percebiam que existia, né, essa demanda toda. Bastante serviço e tem bastante por vir ainda. Zezinho, nos últimos blocos a gente falou sobre a questão dos veterinários, né, que o município disponibiliza do veterinário. E aí tem a questão também de um projeto sobre a questão da inseminação, né? Conta um pouquinho pra gente como que funciona esse projeto, no que diz, né, esse projeto e que resultados ele traz também para o município. Enfim, então, esse projeto já vem de longa data, né? A prefeitura fornece o sêmen, né? E existe alguém que faz a inseminação, né? Então a gente cede o botijão e a inseminação e digamos que daí o produtor paga só a mão de obra da aplicação, né? Nessa situação. E nessa inseminação a gente tem a questão de sêmenes voltada para o gado leiteiro, o gado de corte, né? Então a pessoa vai escolher de acordo com a sua necessidade. Se precisar para vaca, ou eu quero um sêmen para uma reis ou para um gado que seja mais para corte, para carne. Então fica a critério, né? A gente tem várias raças lá. Tem umas raças, nome lá que a gente é inglês que a gente até não memoriza, né? Então assim, muito importante esse trabalho, viu? É um trabalho muito legal. Porque são sêmenes de qualidade, né? A empresa que fornece pra gente é uma empresa já de muito tempo, né? E essa parte, a inseminação é feita pelo Gustavo, é o menino que faz essa parte, né? Daí ele paga só a mão de obra da inseminação que ele faz. Então, entra em contato com a Juliana ou diretamente com ele. Existe um bloco de controle, né? Que a Juliana, nossa veterinária, era responsável por essa parte. Então, a pessoa que precisar entra em contato com a gente ou diretamente com a Juliana e ela já dá os caminhos, sabe? Ela faz essa parte de organização e essa demanda de inseminação. E dentro desse trabalho também, eu tinha esquecido de frisar uma questão que já tinha falado também do Dr. Felipe Dardi, que trabalha na inspeção municipal do município, no SIM, né? Que cuida dos abatedouros, dos açougues, enfim, dos entrepostos. Uma coisa que é muito importante é um trabalho que ele é oferecido, né, através do nosso engenheiro agrônomo, Valmir Daminelli, e que às vezes as pessoas assim, ó, ele faz um trabalho muito legal, muito bom mesmo, que é o quê? Análise de terra, a questão do que é preciso para a terra, calcário, enfim, fósforo, o adubo que é preciso para preparar aquela terra, para melhorar aquela terra. Então isso é um trabalho que as pessoas têm que usar mais. Ele está lá à disposição, ele é uma pessoa competente para aquele serviço e que às vezes a pessoa está lá com uma lavoura que não está produzindo legal, que não tá na expectativa que a pessoa quer, de repente por uma falta de análise do terreno. Preparar melhor aquela terra, né? Preparar ela para quando receber a semente, para quando, principalmente o maracujá, né? Que agora está se plantando as parreiras, não terminou, já desmancharam a parreira velha, já podaram os pés antigos, agora são plantadas tudo muda nova, né? De ter esse acompanhamento, né? De antes de botar a muda na terra, ter esse acompanhamento. Como é que está a terra? Se está certo, se está lá o calcário, a acidez da terra, como que ela está? Então, não só do maracujá, mas citando como exemplo, a lavoura de fumo, enfim, também o milho, né? Então, esse é um trabalho que ele pode ser mais explorado ainda, né? Apesar de que já bastante pessoa usa, ele
tá a campo todo dia, pode dia tá com o carrinho dele lá, com a pastinha embaixo do braço, tá lá com o tradinho de colher lá as amostras da terra indo para a propriedade. Mas isso muitas vezes, uma visita dele, uma análise bem feita por ele, vai aumentar a tua produção. Vai com que tu gaste menos com insumo, que teu maracujá vai adoecer menos. Ah, por que o maracujá está adoecendo? Porque alguma praga? Aí eles vão lá e faz uma constatação e dizem, olha, tá faltando isso para a terra. E aí tenta corrigir. A gente tem exemplos, né, de propriedades que a pessoa estava desanimada, né, e ele chegou e incentivou, olha, o prejuízo já está feito, vamos tentar amenizar esse prejuízo então. E lá no final da história, o agricultor saiu contente com o resultado. Então isso assim é um exemplo, sabe? De que às vezes a gente não procura, mas está lá o serviço à disposição. Tem muita gente que já usa, já entra em contato com ele já tem uma relação muito grande. Ele está há muito tempo trabalhando aqui no município, né, e tal. Assim, uma pessoa da cidade, uma pessoa do interior, assim, uma pessoa natural daqui, trabalha, gosta. Então assim, ele é uma pessoa que pode ajudar muito na produção, no preparar a terra, né, no organizar para produzir, para uma produção legal, para te gastar de repente bem menos com insumo. Lá no final da conta tudo é lucro. Quanto menos tu gasta, mais tu te sobra, né? Então esses são trabalhos, né? Assim como a inseminação. A questão, muitas vezes a pessoa tem uma vontade de montar lá, quer fazer um embutido, como é que faz, como é que está? Tá no Felipe. É o médico veterinário que ele é preparado para isso. Vai te abrir os caminhos, vai dizer para onde começar, a parte legal, como é que se monta, entendeu? Então, às vezes, a pessoa está com vontade, às vezes falta incentivo e às vezes é só bater na porta. Entendeu? E a questão também da Juliana, em voltar a frisar, que ela é uma pessoa que ela é muito competente, sabe? E o trabalho dela também está muito à disposição ali. Às vezes as pessoas não sabem. Como é que eu faço? Liga. A gente passa o telefone dela, particular dela, ela não se importa, ela atende mesmo. Então, assim, a nossa questão de trabalho ali das nossas máquinas, gente, nos procurem. A gente vai dar um jeito. E nessa questão dos veterinários, a questão do agrônomo, a gente está ali para ajudar. E eles estão ali de portas abertas para ajudar. Tu falavas sobre a questão de incentivo, né? E aí me veio algo à memória que é em relação a incentivos diretos. Existe algum programa dentro do município para trazer esse incentivo direto ao agricultor? Ou se trabalha realmente essas questões de fornecer um maquinário, isso já acaba sendo esse incentivo? Além de nós termos incentivo da nossa frota, da nossa patrulha mecanizada, como eles dizem, a gente tem a questão também tanto dos agrônomos, veterinários, mas nessa questão também de incentivo, que nas partes de que se torna as questões de projetos, tem uma EPAGRE, que é uma grande parceira também, que cuida muito disso, porque geralmente esse incentivo vem via Estado, entendeu? Então, a EPAGRE está ali à disposição também, né? São competentes ali, são técnicos competentes, engenheiros, agrônomos que estão ali, técnicos agrônomos que estão ali também para ajudar, sabe? São parceiros da cidade, são parceiros do município, são parceiros da agricultura de Sombrio, assim como a gente também é parceiro deles. Zezinho, o que é possível fazer aí para poder desenvolver esse setor e também torná-lo referência, né, na região, também no estado? O Sombrio ele tem uma referência muito grande na questão do maracujá. Hoje ele também é muito pujante na questão da mandioca também, né, bastante. O que falta? A questão de incentivo. O que está dentro do nosso alcance, às vezes a gente fica se cobrando, mas a gente podia fazer mais? A gente podia fazer mais. Mas também tem a questão técnica, né? Nós temos a EPAGRE, temos a CIDAS, que tem ali os nossos agrônomos, nosso engenheiro agrônomo, tem ali nós dois veterinários. Se de repente a pessoa que a gente tentar fazer um projeto, alguma coisa, nos procure. Se tiver ao nosso alcance, né? Ou a gente pedir ajuda de alguém, correr atrás dessa ajuda, vamos conseguir mais calcário, vamos correr mais atrás de calcário, vamos buscar mais adubo. Então, a gente de uma certa forma sentar e se unir e tentar tocar isso para frente. Dá para transformar Sombrio num polo aí de agricultura? Dá para sonhar. Assim, Sombrio a agricultura de Sombrio é forte, ela tem uma significação, é muito significativo na questão econômica da cidade também, né? Ela é muito importante, e como se diz acreditado, né? Se
Se o campo não planta, a cidade não janta, né? Bom, e com isso, então, encerramos nosso podcast de hoje. Muito obrigada, Zezinho, pela tua participação aqui. Um prazer te receber, te ouvir também, ouvir um pouquinho mais sobre a agricultura do município, que é um setor tão importante para a nossa região. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço de estar aqui, né? Tomara que eu tenha conseguido passar tudo aquilo que as pessoas, das perguntas que você me fez. Mas é isso, a gente às vezes é mais coração do que razão. Obrigado. Perfeito. Falamos aqui sobre agricultura no podcast Muito Mais Sombrio aqui, e você encontra o dia a dia da gestão sombriense. Não esquece de compartilhar esse link em todas as redes sociais, manda nos grupos de WhatsApp, compartilha pelo Instagram também. E a gente volta no próximo episódio com mais informação por aqui no podcast Muito Mais Sombrio. Boa semana para você. Tchau.